nós vamos ver um recurso relacionado com a impressão no PDV-Win, que é a impressão direta local, na porta local, quando você tem a configuração PDV-Win, vai rodar no terminal Windows, então você tem uma impressora configurada nesse terminal Windows, você vai imprimir direto na porta local, né, sem passar pelo gerenciador do sistema operacional, se for Windows ou algo nesse sentido. Né? Então ele vai diretamente na porta com algumas configurações específicas. Aí você ganha em performance, tá? E também ganha em padronização, porque ele não vai passar pelo gerenciador do Windows, mas também não vai enfileirar a questão da impressão. Então é muito importante mais para a configuração quando você tem o padrão das impressoras de 48 colunas, né? Ou 40 colunas. Né? Então, a configuração é feita lá no terminal. Então, no terminal PP Windows, você tem a opção, na abinha DAV e outras, você vai ter impressão, a opção impressão direta na porta local. Ele vai assumir isso para todos os comprovantes que foram impressos. Né? Então, tanto para a questão do DAV, liberação de tag, TEF e outros, e a própria lógica NFCE vai ser impressa direto na porta local. No caso do usuário, tem que liberar o usuário para configurar o ambiente dentro do Win. Então, você está no usuário, você vai lá e faz a configuração em frente de caixa, liberações do Win. E no ambiente Win, você vai ter que, do PDV Win, você tem que fazer a configuração da impressora, a configuração da porta de comunicação. Tá? Então, os recursos é esse. Todas as impressões são enviadas diretamente para a porta. Né? Quando é utilizado esse recurso, não é possível configurar o preview. Né? E no caso, é muito útil, por exemplo, não utiliza o preview porque ele não passa pelo gerenciador do sistema operacional. Mas é muito útil se você tiver, por exemplo, não tiver um padrão, porque algumas impressoras, por exemplo, a NFC sai de uma forma e quando você vai ali para a impressão dos comprovantes, ele fica reduzido, fica desconfigurado. Então, quando você configura essa opção, você tem um padrão na impressão. Vamos ver isso aqui na prática? Então, você vai aqui em F1, né? O usuário estando liberado, configura o ambiente. E aí você tem as configurações. Porque aqui, o que acontece? Se você não configurar, por exemplo, a porta local, ele vai pegar o nome da impressora. Aí o nome da impressora ele está buscando lá no gerenciador do Windows. É por isso que você tem que dizer qual que é a impressora. Né? Olha, tem a impressora aqui. Aí você vai fazer uma configuração do tipo de impressora, porque aí nós estamos falando de impressora de 48 colunas, se ela é padrão, se ela é Epson, se é Matek, se é Daruma, se é Eugene, a impressora que está, se é Epson, a impressora que está sendo utilizada, e aí você tem a porta local para você configurar. Tá? A porta local geralmente é essa RAW aqui, tá? Então ele pega essa porta, né? Ele não vai pegar a USB, mas aí depende muito da impressora, você tem que fazer a configuração e fazer o teste. Né? Selecionei aqui, aí pronto, está configurada então a minha impressora. Né? Lembrando que quando eu faço essa configuração, se eu estiver usando, por exemplo, e aí é muito importante o que eu vou dizer aqui agora, porque você tem algumas opções dentro do PDV-Win que você pode configurar a impressora de produção, você pode configurar a impressora para retirada. Quando você faz a configuração da impressora para produção e impressora para retirada, ele ignora essa configuração que você fez aqui para esse tipo de comprovante. Né? Então você tem que entender assim, quando você utiliza a impressora local, porta local, tem que se colocar para tudo. Porque pode ser, eu tenho uma impressora para retirada da impressora Windows, que ela fica lá no outro terminal, né? Não é o terminal que está ali plugado dentro do PDV. Eu tenho uma outra situação em que também eu tenho a impressora de produção, está lá na cozinha, no outro local. Então eu tenho que saber trabalhar com essa configuração. Aí eu não vou poder usar a impressora local nesse caso, porque eu estou usando impressoras com características diferentes. Né? Mas quando você usa o padrão, basta você configurar a impressora local, não precisa configurar as outras impressoras, você não utilizar, e mesmo se a impressão de retirada for feita no próprio a impressora do terminal que você está utilizando, você não precisa configurar aqui nada, você deixa só a configuração, essa que eu passei agora, da impressora padrão, tipo de impressora e porta local, que ele vai assumir essa impressora para todos os comprovantes que são emitidos. Então você pode fazer um teste, é lógico, se você tiver uma impressora, né? Se você não tiver impressora, você não tem como fazer, porque você não tem preview, né? Então você pode ajustar a configuração, imprimir, se você tiver uma impressora à disposição para você testar.